Boa noite, prazer ter você de novo conosco na continuação do estudo do livro de Jó. Nós estamos fazendo as transmissões agora só às terças-feiras, sempre às 19 horas, horário do Acre, 21 horas, horário de Brasília. Bem-vindo à primavera, o pessoal está dizendo que está chegando, né? Com essa diminuição das preocupações, quer dizer, em termos, né, em relação à pandemia, a gente não pode descuidar. Nós recomeçamos o nosso culto presencial do domingo passado, vamos continuar fazendo num horário antecipado, num período de tempo também bem definido, 1h30 ponto, e continuamos com as lives, com os estudos só nas terças-feiras. Então, agradecendo a sua presença, vamos orar, não é? Senhor, muito obrigado, porque estamos mais uma vez reunidos nessa modalidade de comunicação, mas concentrando o nosso interesse na Tua Palavra. Obrigado pelo dia que Tu nos deste, obrigado por esse congraçamento, esse contato. Pedimos que Tu nos dê sabedoria e nos ajude no estudo de hoje e na continuidade dos demais estudos, para que possamos valorizar esses momentos, valorizar a Tua presença, a Tua Palavra, termos desembaraço e destreza na maneira de podermos falar da Bíblia e lidar com a Bíblia e manusear a Bíblia. Nós agradecemos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Lembra do hino 40 de Salmos e Hinos? Vamos cantar de novo, não é? É um hino que a gente podia até estabelecer como o hino tema, não é, dos nossos estudos, mas não vamos cantar sempre, né, para a gente não ficar repetindo muito e de repente o hino perde o seu encanto, né? Mas é um hino muito bonito, é um hino que fala que na forte aflição, e tem muito a ver com a história do nosso livro, a história de Jó, Deus proverá, não é? Essa era a certeza que Jó manteve, não é, o tempo todo. Então nós vamos cantar essa certeza nas estrofes, nas 5 estrofes do hino 40 do nosso Salmos e Hinos, né? Vamos lá? No YouTube ele aparece, né? Siga no YouTube, porque lá vão aparecer os slides e a letra do hino está na tela. IEC Manuel Julial, né? O nosso canal no YouTube. De aflição, perigos e dor, na dura traição, no negro terror, com toda certeza, vitória virá. É firme a promessa, meu Deus proverá aos seus ao chegar, a voz
então engrenar uma primeira e vamos engrenar quinta marcha e dar continuidade aos nossos estudos, né? Você está vendo aí na sua tela, estudo de Jó, estudo do livro de Jó, parte 3, não é? A gente fez uma introdução e esse já é o terceiro estudo que a gente está fazendo. Todos os anteriores estão lá no YouTube, você pode acompanhar, não é? Na semana passada nós vimos o monólogo de Jó, não é? Aquele desabafo de Jó que desencadeia todo o diálogo que ele vai ter com os três amigos, não é? Nós queremos começar o estudo de hoje, nós colocamos aí na tela seguinte alguns aspectos teológicos do livro de Jó, porque o livro de Jó ele não é uma narrativa, não é? Ele não é como o livro de Provérbios, que tem os provérbios separados, categorizados. O livro de Jó não é como o livro dos Salmos, que você acompanha as poesias e você pode desenvolver ali dentro daquele foco específico, se concentrar nele. O livro de Jó são discursos estruturados de uma maneira, são discursos de sabedoria. Então, de vez em quando, no meio de um capítulo, você muda o assunto, a divisão da Bíblia, aquela divisão natural da Bíblia, em subtítulos, ela até ajuda. Mas tem momentos aqui que até aquela própria divisão eu quebro para ajudar na compreensão, na explanação que a gente vai fazer do capítulo, né? Então eu queria que a gente estabelecesse agora alguns princípios, né? A primeira coisa que acontece, eu coloquei aí no slide, você pode ver, teologia envolve todo o raciocínio a respeito das Escrituras. Às vezes a gente encontra pessoas que dizem que a teologia não é para todo mundo, não é? Ou que se alguém estudar teologia vai ficar confuso, né? Eu estava vendo na internet um desses nossos sites, um desses nossos irmãos, né, que fazem aquelas explanações rápidas e úteis, né? Ele estava falando daquele versículo de 2 Coríntios, mal interpretado, que Paulo fala: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, as pessoas às vezes dizem que o estudo da teologia é a letra, que a pessoa não deve estudar para não se confundir, e deve ficar nas coisas do Espírito. Então, não existe essa quebra. A primeira coisa que a gente quer ressaltar hoje, para o estudo do livro de Jó, para a continuação do livro de Jó, é que o livro de Jó tem diversos aspectos teológicos que a gente precisa compreender, e que teologia é para todo tipo de pessoa, não é para a pessoa mais letrada, é para todo tipo de pessoa. Evidentemente que você pode ter pessoas que vão se dedicar mais, que vão avançar mais nos estudos, que vão até escrever, que vão ensinar, podem chegar no grau de mestre, até no grau de doutor. Isso é uma coisa natural, é o dom que ele recebeu de Deus, não é? Mas não quer dizer que os aspectos teológicos estão longe da compreensão das pessoas, né? É um erro quando se diz que na fé, no processo de crer, por mais simples e acessível que seja o Evangelho, que não haja princípios teológicos, né? Eu coloquei aí, por exemplo, um exemplo muito simples. Se alguém disser: Jesus é meu Salvador, que princípios teológicos estão nessa frase? Primeiro, quem é Jesus? Lembram da cruz? Pelo menos 3 pessoas estão narradas no Evangelho como crucificadas no mesmo dia, né? Jesus e 2 ladrões, não é? Uma à direita e outra à esquerda. É bem possível que houvesse até mais gente, porque pelas indicações da história que nós temos, os romanos crucificavam um monte de gente num dia só. Mas ali no foco, né, dos evangelhos, tem Jesus e um ladrão de cada lado, não é? Por que você diz que aquela cruz do meio é a cruz do teu Salvador? Porque a Bíblia indica isso, porque quem estava ali é Jesus. Então, você dizer que Jesus é o teu Salvador, você saber quem é Jesus para poder dizer que ele é o teu Salvador, isso é uma indicação da Bíblia, mas isso é uma afirmação teológica. Eu dizer que Jesus é o meu Salvador, conceitos que estão envolvidos aí, estão todos eles nas Escrituras, e a Escritura é um livro teológico. O que significa teologia? Estudo de Deus. Estudo de Deus. Qual é o livro que nos permite estudar a palavra de Deus, compreender a pessoa de Deus,
entender a pessoa de Deus, entender a salvação que Deus nos oferece, é a Bíblia. Então a gente consegue raciocinar, pensar, entender, compreender, porque nós estamos aceitando estudos teológicos, estudos de Deus. Não é? Jesus é o meu Salvador. Salvador em que sentido? Em que sentido a Bíblia diz que nós precisamos de um Salvador? A Bíblia é o único livro que fala do pecado, né? Define o pecado. As outras ciências, a filosofia tem uma palavra a respeito do que é mal, talvez a sociologia tenha, talvez o direito também tenha, não? O direito estabelece leis para punir quando há o quê? Crime, não é? Então essas coisas são, o que é errado está classificado lá, mas a gente que é evangélico, não é? Às vezes tem certas coisas que não estão lá no Código Civil, mas que para Deus são pecado. Essas coisas são pecado. Não é? Aos olhos de Deus, essas coisas são pecado. Não é? Então, o conceito de salvação em relação ao pecado é um conceito bíblico. Então, nós vamos entender pelo estudo da Bíblia, pelo estudo da palavra, pela teologia, estudo a respeito das coisas de Deus. Não é? Então, nós vamos avançar, não é? O próximo slide, para questões teológicas, há respostas teológicas, né? As respostas estarão relacionadas a argumentos que somente poderão ser confirmados por meio de conhecimentos teológicos, ou seja, relacionados ao estudo da teologia. Teo é Deus, logia é estudo. Então, certos princípios, nós vamos ver agora na continuidade do livro de Jó, certos princípios teológicos, certos princípios relacionados à revelação da Bíblia, relacionados aos estudos da pessoa de Deus, de como Deus se revela. Então nós vamos nos preparar para entender e compreender e lidar, anunciar essas coisas, né? Quem é Jesus? Baseado ainda naquela pergunta naquela afirmativa que nós fizemos, né? Jesus é o meu Salvador. A identidade de Jesus está confirmada na palavra de Deus, na Bíblia. Salvador em que sentido? Já falamos do pecado, né? E eu dizer que Ele é o meu Salvador e pode ser o seu Salvador, que garantias nós temos? Está na Bíblia. Os textos da Bíblia nos garantem, a gente pode afirmar essas coisas, né? Então, todas as afirmações relacionadas com a nossa fé, elas são afirmações teológicas, certo? Vamos lá, questões teológicas então dentro do livro de Jó. Nós não vamos abordar muitas, nós queremos abordar progressivamente. Hoje nós vamos focar 5 delas. Antes de nós entrarmos propriamente no estudo de hoje, no texto de hoje, nós queremos abordar 5 questões relacionadas ao estudo do livro. A primeira delas é que, veja bem, os amigos de Jó vão associar o sofrimento de Jó a um suposto pecado oculto ou uma lei de retribuição. Então, no Antigo Testamento havia um conceito que não era um conceito que nem o próprio Velho Testamento confirma. Nós vamos mostrar isso por textos do próprio Velho Testamento, não é? Mas que a pessoa, se ela sofria porque havia cometido algum pecado. Toda hora nós vamos ver isso nos discursos dos amigos de Jó. Hoje mesmo, quando a gente estiver lendo o primeiro discurso de um amigo de Jó, que é o discurso de Elifaz, depois que Jó fala naquele seu monólogo, né, em que ele amaldiçoa o dia do seu nascimento, né, em que ele deseja morrer, em que ele se queixa que Deus o cercou de todos os lados, um primeiro amigo, que é o Elifaz, vai falar a Jó, né? Então, ele vai dizer isso, que Jó está sofrendo por causa do pecado que cometeu. Mas Jó não se autodeclara justo, no sentido de não ser pecador. Não é? Jó não diz em nenhum momento que ele não é pecador. Ele não diz isso. Não é? Ele não declara isso. Mas ele também não concorda com o fato de que o sofrimento dele está associado a uma punição de Deus por algum pecado que ele cometeu. Parece que não, mas existem doutrinas de religião. Hoje em dia, a doutrina do karma, né? Karma é uma carga que você traz de outra vida para essa,
e pode ser que nessa você não pague, então você vai pagar na próxima vida. Esse conceito não é bíblico, mas está bem relacionado com essa questão aí de dizer que você tem que purgar o pecado por meio do sofrimento. Não é um conceito bíblico, não é um conceito teológico, tá? Quem não se diz pecador, claro que Jó tinha certeza e convicção de que era um pecador. Eu quero que alguém abra em 1 de João 8, 1 e leia 8 e 10. O conceito bíblico, 1 de João 1, versículos 8 e 10. Depois alguém já pode abrir em 1 Coríntios 10, 13. Depois outra pessoa em Hebreus 11, 24 a 26. 1 de João 1, 8, 10. 1 aos Coríntios 10, 13. E Hebreus 11, 24 a 26. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. 8 a 10. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. A atitude de Jó condiz exatamente com esse versículo. Nós não nos reconhecemos pecadores. Deus nos revela que somos pecadores. E se nós negarmos, nós não estamos mentindo. Nós estamos chamando Deus de mentiroso. Então Jó era um homem justificado por fé, sem dúvida nenhuma. Embora esse conceito não existisse ainda com tanta clareza no Antigo Testamento quanto no Novo, todas as pessoas no Antigo Testamento foram justificadas por fé. Não existia esse conceito no Antigo Testamento de modo patente, mas existia de modo latente. Aliás, nós vamos ver isso no próprio livro de Jó, né? Segunda coisa que a gente quer destacar: Deus não nos prova além do que suportamos. Isso é um conceito bíblico muito interessante, que está lá em 1 Coríntios 10, 13. Daqui a pouco eu vou pedir para que seja lido, né? Na soberania de Deus, Deus de antemão não concedeu provações além das próprias forças. Deus não concedeu, não permitiu que Jó fosse provado além das suas forças, não é? Aliás, constava da soberania de Deus permitir aquelas provações. E elas não ocorreram porque Satanás provocou, não é? Jó, o tempo todo da vida dele foi tentado por Satanás. Agora, a tentação de Satanás naquelas circunstâncias iam recrudescer ainda mais. Mas o que aconteceu na vida de Jó, aquela calamidade que a gente viu, que não foi apenas uma aposta entre Deus e Satanás, e também não foi um efeito especial para desencadear a vida a questão do livro de Jó. Nós falamos até que houve uma hierarquia de perdas. Eu acho que Jó preferia perder tudo e ficar doente como ficou, mas não perder nenhum dos filhos, quanto mais todos. Mas tudo aquilo, então, Deus permitiu que acontecesse, não é? E o que diz 1 Coríntios 10, 13? Não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Tudo isso se encaixa na vida de Jó. É um conceito que está aí bem claro no Novo Testamento, mas se encaixa na vida de Jó. Não foi uma aprovação além da força. Junto com a aprovação, Deus propôs livramento para ele, para que ele pudesse suportar, não é? Isso é um conceito que a gente aplica à vida de Jó. Outra coisa também muito interessante, que a gente já citou aqui, e que Jó trazia consigo, não é? Era o seu modelo de pessoa. Cristo é o modelo de homem, mesmo no Antigo Testamento. Vamos ler Hebreus 11, 24 a 26? Presta atenção na leitura desse texto, Hebreus 11, 24 a 26. Veja bem como é que o livro de Hebreus é um livro que faz uma ponte entre o Novo e o Antigo Testamento. Percebam essa ligação que esse versículo faz. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir
prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Como é que Moisés considerou sobre o opróbrio de Cristo? O livro de Hebreus diz que a gente pode entender opróbrio é humilhação, vergonha, né? Jesus Cristo morreu pelo nosso pecado. Quem tinha que se envergonhar éramos nós, mas quem assumiu a nossa vergonha, quem assumiu o nosso delito, quem assumiu a nossa maldição foi Jesus. Então a Bíblia diz que nós temos que sair em direção a Cristo, não é? Deixando de lado o opróbrio, a vergonha, porque Ele é o nosso Salvador. Como é que Moisés então preferiu fazer essa troca? Deixar o Egito, não é? E passar a condição de escravo, de servo, não é? Considerando o opróbrio de Cristo, porque no coração de Moisés o Espírito Santo de Deus operava, e o Espírito Santo tem um modelo só de homem e um modelo só de pessoa para formar em qualquer pessoa em que ele opera, e o modelo é Cristo, não é? Então a gente pode dizer que Jó da mesma maneira, não é? Uma reação de Moisés comparada a uma postura de Cristo Jesus. Qual é a explicação para isso? A explicação para isso é que no Antigo Testamento o Espírito Santo já agia nesses homens, já agia nos crentes, de forma a fazer com que o caráter deles fosse pelo padrão do caráter de Cristo, né? Mais duas questões que a gente quer destacar para que a gente possa ler o texto de hoje, né? E começar com o primeiro discurso de Elifaz. Novamente eu quero comentar a soberania de Deus que se manifesta em antecipadamente conhecer e decidir sobre as provações de Jó, e não ser influenciado por Satanás na sua escolha. Não foi Satanás que influenciou Deus em decidir, porque a confirmação da fé não vem por provocação de Satanás, e nem os acontecimentos ocorrem por sugestões dele, né? A gente falou já disso, da nossa condição humana. A nossa condição humana nos sujeita a sofrimento, perdas, doenças. Então a gente não pode achar que toda vez que acontece algo dessa natureza, isso provém de Satanás. Então, o que a gente está dizendo aqui, a confirmação da nossa fé também, ela não vem quando Satanás nos provoca, quando há uma tentação, ou quando há um sofrimento. A fé, a Bíblia diz que já é um dom de Deus. É claro que diante dessa circunstância, diante de qualquer circunstância, eu vou exercitar a minha fé. Isso diz Tiago, né? Vamos ler Tiago? Eu gostaria agora que a gente lesse Tiago, capítulo 1, para que a gente entendesse como que se oferece para nós oportunidade de crescer na fé por meio de provações. Tiago 1, capítulo 1, 12 e 13. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Certo? Então, aquilo que a gente já disse aqui, a nossa fé nos permite transformar tentação em provação, né? A tentação, ela quer um final negativo para nós. Ela provém de Satanás, né? Então, nesse caso aqui, o que poderia se constituir em tentação para Jó não aconteceu nem no pior momento das calamidades e das circunstâncias. Jó, então, ele vai demonstrar como o deslanchar do livro de Jó vai mostrar como um homem de fé que suportou tudo que ele suportou se comporta numa circunstância dessa, né? E, para terminar, a presença de Satanás entre anjos representa o conhecimento que Deus tem da atuação dele, né? Não é que há reuniões no céu e Satanás é chamado para essas reuniões. O que acontece é que Deus conhece e Satanás só age debaixo da autoridade de Deus, né? Satanás já tentaria Jó de qualquer forma, ele já fazia isso e continuou fazendo nos discursos dos amigos de Jó,
O tempo todo, Satanás continuou tentando Deus. Agora, em função da calamidade que aconteceu, a atuação dele se intensificou, não é? Na verdade, Satanás, a aposta que ele fez é que diante daquelas calamidades que Deus permitiu acontecer, diante das calamidades relacionadas à soberania de Deus permitir que acontecessem, naquele contexto, Satanás resolveu então intensificar a sua atuação, não é? Mas a atuação de Satanás, que foi confrontar Jó com a sua fé, não é? A esposa de Jó sugeriu que ele amaldiçoasse a Deus, que ele culpasse a Deus pelo mal, não é? E na verdade o Jó ele, então superou toda essa provocação. Então a fé de Jó de uma vez por todas ficou confirmada, não é? Vamos deixar as outras questões teológicas para a próxima semana e vamos direto para o capítulo 4 do livro de Jó. Nós vamos agora ter contato com o primeiro discurso do amigo de Jó. Então, a nossa metodologia vai ser a seguinte: nós vamos ler pelo menos o primeiro capítulo desse discurso, que é o 4, todo, tá certo? E no capítulo 5, a gente vai anotar em que sentido houve provocações diretas a Jó e como Jó reage a essas provocações. E, mesmo havendo provocações diretas a Jó, como que Elifaz está enganado em relação ao que ele diz para Jó, e como esse engano de Elifaz a Escritura comprova. Nós vamos identificar o engano, a falha de compreensão de Elifaz por versículos da Bíblia. A gente vai perceber que esses versículos coincidem com a personalidade de Jó, entendeu? Nos mostrando que ele se enganou quando ele fez isso, né? Quando ele fez aquelas afirmativas. Isso a gente vai fazer no capítulo 5. No 4 a gente vai começar lendo a interpelação a Jó, não é? Muito educadamente, depois que Jó fala, depois do impacto daquilo que Jó fala, porque para aqueles amigos de Jó, que num certo sentido eram considerados teólogos, se consideravam teólogos, eles têm conceitos a respeito de Deus, mas eles não estão acostumados a uma intimidade tão grande de Jó com Deus. Então, a maneira de Jó falar, para eles, produz escândalo, não é? Então, muito educadamente, ele faz, nos capítulos iniciais, alguém vai ler para mim, Jó 4, 1 a 5, ele pede autorização, não é? Ele interpela Jó com muita educação e ele vai começar o seu discurso. Jó 4, 1 a 5. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: se intentar alguém falar-te, enfadar-te-ás? Quem todavia poderá conter as palavras? Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras tens sustentado aos que tropeçavam e os joelhos vacilantes tens fortificado. Mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas. Sendo tu atingido, te perturbas. Nós destacamos aí, você pode ver aí no nosso slide, né? A gente achou que a principal provocação de Elifaz a Jó foi dizer isso, né? Quando você é atingido, fica apavorado. Eu peguei uma outra versão, né? A nossa versão aqui diz: sendo tu atingido, te perturbas. Essa versão, que é a nova versão da Sociedade Bíblica, né? Quando você é atingido, você fica apavorado, né? E a gente conhece, interessante, nessa fala de Elifaz, algumas facetas da personalidade de Jó que a gente ainda não tinha visto, não é? Tu tens ensinado a muitos, tens fortalecido mãos fracas, as tuas palavras tens sustentado aos que tropeçam, os joelhos vacilantes tens fortificado. Isso está no currículo de Jó e está reconhecido por Elifaz. Aí Elifaz dá essa quebra, dá esse salto aí, dá essa escorregada, né? Agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas. Quando você é atingido, você fica apavorado. Então isso é a interpretação que Elifaz está fazendo de Jó por causa das palavras de Jó no seu primeiro discurso, né? Vamos ver agora aqui. Agora ele vai indicar falhas de Jó. Vamos surfar, né, no discurso de Elifaz
Eu gostaria que agora alguém lesse de 6 a 11. Em 6 a 11, a gente pode anotar. Enquanto um de vocês lê, os outros dois vão reparar aí para ver se eu anotei todas as falhas. Eu anotei aqui 4 falhas que ele faz, anota, atribui a Jó. Se eu me enganei, eu gostaria que os dois que vão ficar aqui na reserva, né, me digam, tá? Vejam que contem, enquanto um aqui vai ler, de 6 a 11, né? Pode ler. Porventura não é o teu temor de Deus aquilo em que confias, e a tua esperança a retidão dos teus caminhos? Lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Com o hálito de Deus perecem, e com o assopro da sua ira se consomem. Cessa o bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leõezinhos se quebram. Perece o leão porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Os dois últimos discursos são uma comparação, não é, que ele está fazendo. Então, que são os versículos 10 e 11. Então, do versículo 6 ao 9, a gente tem aí essas 4 falhas, né? A principal, que no versículo 6, ele também fala de Jó alguma coisa que ele reconhece que é uma virtude em Jó. Não é o teu temor de Deus aquilo em que confias? Então, realmente, a Bíblia diz que Jó era temente a Deus, não é? Só que, a partir dessa constatação, ele vai fazer uma dedução errada, não é? Ele está acusando Jó de aparentemente temer a Deus, mas por causa da sua atitude, da sua fala, do seu desabafo, está falseando no temor a Deus, né? Não, por isso que ele faz a pergunta: porventura não é o teu temor de Deus aquilo em que confias, e a tua esperança a retidão dos teus caminhos? Não é? Sim, é. Mas aí ele vai achar que Jó está falhando nisso, tá? E aí ele começa, né? O versículo 7 e 8 é aquele fundamento que eu disse que é o fundamento principal da argumentação de Elifaz e que vai se desdobrar nos amigos de Jó. É esse aqui, ó. Acaso pereceu algum inocente? Então, sem que a gente pergunte, o que Elifaz quer dizer? Que Jó não é inocente. Se ele fosse inocente, ele não estaria sofrendo o que ele está sofrendo. Esse é o conceito principal da, entre aspas, teologia dos amigos de Jó, né? Onde foram os retos destruídos? Tá certo? Aí agora que ele vai falar 4 falhas de Jó. Eu anotei 4, será que são 4? A primeira que eu anotei, ele diz que Jó está sem confiança, Jó está sem esperança, Jó está sem inocência, essa que eu mencionei, né? E Jó está sem a sua integridade, certo? Então, nesses versículos, né, o 8, 9 e o 10, não, o 10 é a símile, né, a comparação, né? Mas do 6 a 9, ele anota em Jó essas 4 falhas, né? Jó, ele não tem confiança, ele perdeu a sua confiança, ele está sem esperança, ele não é inocente e ele está sem integridade. Ok? Vamos continuar? Agora, é muito interessante essa parte que tem agora, porque Elifaz vai descrever uma visão, não é? E essa visão que Elifaz vai descrever, eu não sei se vocês se lembram no estudo de Atos dos Apóstolos, quem acompanhou, eu comparei essa visão com a visão que Pedro teve, não é? Essa visão de Elifaz, ela é muito obscura, muito misteriosa, não é? Muito lúgubre, assim, meio de cinza para muito escuro, não é? Para uma dedução simplista no final. Então nós vamos ler esses versículos de 12 a 17 e você vai perceber que ele está descrevendo uma visão que teve. Parece que para ele entender aquela última observação que ele vai fazer, a última afirmação que ele vai fazer, ele precisou
de uma visão, não é? De uma intensidade dessas, de revelação. Então vamos ver aqui em que sentido eu estou dizendo que essa visão de Elifaz está um pouco estranha, não parece ter sido uma visão autêntica, tá bom? Vamos ler Jó 4, 12 a 17. Uma palavra se me disse em segredo e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões noturnas, quando o profundo sono cai sobre os homens, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Parou ele, mas não lhe discernia a aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz. Seria porventura o mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante de seu Criador? Bom, então, por que eu digo que essa visão, né? A gente pode começar pelo comentário, né, desses versículos 15 e 16. Eu acho que nenhum profeta da Bíblia, nem João no Apocalipse, nem Daniel nas visões que teve, não é? Nenhuma dessas pessoas, Deus quando apareceu para Salomão, Jacó quando teve um sonho que não era apenas um sonho, mas era um sonho que tinha interpretação, nenhum deles, a Bíblia não descreveu para nenhum deles, e nenhum deles seria capaz de descrever a aparição que ele faz, está descrevendo aqui. Um espírito passou por diante de mim. Um espírito. Eu vejo que na Bíblia Deus fala, ou fala diretamente, ou fala por meio de anjos. Não é? Mas um espírito indefinido, não é? Fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Qual foi o profeta que recebeu alguma visão? Não é? Ezequiel, quando recebeu a visão, falou: faltaram minhas forças. Daniel, depois do tempo que ele levou também, tendo as visões, ele caiu no chão, mas ele não caiu pelo poder do Espírito, não, ele caiu mesmo por fraqueza, faltaram forças, e o Espírito do Senhor o reanimou, não é? Então aqui, parou, mas eu não lhe discerni a aparência, um vulto estava diante dos meus olhos, houve silêncio e ouvi uma voz. Uma voz é tudo indefinido, não é uma voz no sentido da voz definida, ou a voz de Deus, ou a voz do anjo, não é? Nada, é uma voz aqui no sentido dele não conseguir discernir direito quem falava, porque era um vulto, porque era... Então é uma coisa muito sinistra, né? E se você ler a partir do versículo 12, todas as palavras que ele usa aqui, a palavra que se diz em segredo, os ouvidos que percebem um sussurro, pensamento, visões noturnas, profundo sono, espanto e tremor. Então a impressão que eu tenho aqui, né, é que essa visão não é uma visão típica, parece mais do emocional de Elifaz. Agora, o que ele então, para ele dizer o que ele, por meio dessa visão, deduziu, aprendeu, ouviu, né? Seria porventura o mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Ele está interpelando Jó. Se ele está aplicando isso a Jó, é porque ele acha que Jó não está sendo justo diante de Deus, não é? Que Jó não está sendo puro diante do seu Criador. Ele, sem dúvida, está aplicando isso a Jó, não é? Evidentemente que a gente já comentou aqui, Jó em nenhum momento se acha justo no sentido da perfeição total e nem puro no sentido da pureza total. Jó é uma personalidade, embora seja do Antigo Testamento e não tenha a clareza, né? Como nós temos agora no Novo Testamento, da maneira como nós somos santificados por Cristo, da maneira como nós somos justificados por fé. Jó era um homem puro, não é? Porque quem é que diz que Jó era puro? Vamos ler Jó 1:8? Vamos ler o Jó 1:8. Não é? Alguém lê para mim, recorda esse versículo, Jó 1:8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Claro que Jó não era 100% puro, só Jesus é. Jó não era 100% isento de pecado, só Jesus é. Mas era um homem justificado por fé,
e era um homem santificado, até mesmo por Cristo, né? Porque nós somos santificados por causa do sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo santifica todos os homens no Antigo Testamento, gente. Quem santificou os homens no Antigo Testamento não foram sacrifícios de bodes, sacrifícios de bezerros, sacrifícios de novilhos. Isso quem explica para nós é o autor do livro de Hebreus. É o sangue de Cristo quem santifica todos os homens que já, e mulheres, né, que já existiram e que vão existir, que por meio dele se aproximam de Deus pela fé. Não é? Então, gente, nós queríamos... pode um mortal ser justo diante de Deus? Na verdade, ainda está pesando, não é, sobre Jó o discurso que ele faz. Vamos até usar esse termo, a acusação que ele faz contra Jó. Não é? Vamos ver agora 18 a 21, para terminarmos esse capítulo, né? O argumento final, a partir dessa expressão de ele faz, seria porventura mortal, o mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Gente, desculpem na ausência de ele faz, né? Mas não precisa uma visão tão tenebrosa para você deduzir isso. Eu acho que essa dedução é uma das deduções mais simplistas de qualquer crente, né? De qualquer crente, que não há um homem justo e um homem puro diante de Deus. Só que agora ele vai fazer uma aplicação disso na vida de Jó, diretamente. Então vamos ver o que ele faz, vai concluir nessa sua primeira fala, não é? Na parte do 18 ao 21. Eis que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeições, quanto mais aqueles que habitam em casa de barro, cujo fundamento está no pó, e são esmagados como a traça. Nascem de manhã e à tarde são destruídos, perecem para sempre, sem que disso se faça caso. Se lhes corta o fio da vida, morrem e não atingem a sabedoria. Então essa é a expressão final de ele faz, e sem dúvida nenhuma está enquadrando Jó dentro dessa insignificância aqui. Aliás, nós vamos fazer uma advertência, né? Você, quando ler o livro de Jó, ou quando você for pregar sobre o livro de Jó, presta atenção aos discursos dos amigos de Jó, não é? Os discursos dos amigos de Jó você tem que peneirar para ver direitinho de que modo eles se aplicam à vida prática, de que modo você vai justificar esses discursos pelo que a Bíblia, pelo que o restante da Bíblia diz. Os discursos de Jó você pode ficar tranquilo, mas os discursos dos amigos de Jó, não é? Então essa insignificância aqui com que ele é um pouco exagerada, né? Mas ele está enquadrando Jó dentro dessa categoria, dizer que o fundamento está no pó, sem dúvida, né? O nosso fundamento, Isaías diz que a nossa justiça é trapo de imundícia, né? Aliás, trapo de imundícia, eu não diria nem bem comparando, mal comparando, bem comparando, o trapo de imundícia é o papel higiênico sujo, é a nossa justiça para Deus. Então é claro que o fundamento é o pó, mas ele fala aqui de um aniquilamento do ser humano que a Bíblia não assina embaixo. Esse aniquilamento aqui, nascem de manhã e tarde são destruídos, perecem para sempre, sem que disso se faça caso. Se lhes corta o fio da vida, morrem e não atingem a sabedoria. Então aqui, até Deus dignifica o ser humano na medida do sacrifício de Cristo na cruz. Não é? Então, até para ser condenado, o ser humano precisa negar a fé em Cristo Jesus. Já dissemos isso aqui, não é pelo volume do pecado que se comete, mas por não aceitar o perdão, a única maneira de pagar a culpa, que é o sangue de Cristo, que alguém é condenado. Então, cuidado quando se diminui, né, demais a condição humana, não é? Ela tem um centro de equilíbrio e a Bíblia define muito bem isso. Vamos ao capítulo 5, continuação da argumentação que ele faz, não é? Agora que nós vamos fazer aquele nosso teste, né? Nós vamos ver aquilo que ele diz, não é? E depois nós vamos
justificar com textos bíblicos que nos dão apoio, né? Nós vamos fazer isso nesse capítulo 5 inteiro, mas por enquanto vamos dar uma olhada no conteúdo dele. Primeira coisa do Jó 5, de 1 a 7, duras exortações a Jó. Ele faz a Jó essas duras exortações, não é? E chama Jó de insensato e tolo. Ou seja, ele está endurecendo o discurso dele, né? Grita agora para ver quem te responde. Ele desafia Jó a dizer isso. Chama agora, haverá alguém que te atenda, e para qual dos santos anjos te virarás? Acho que Jó nunca invocou anjo, nunca ia invocar, né? Porque a ira do louco destrói e o zelo do tolo o mata. Claro que ele está chamando Jó de certa forma, um acesso de loucura. Talvez ele não tenha dito que Jó era completamente louco, mas chamou de tolo, né? Bem vi o louco lançar raízes, mas logo declarei a maldita sua habitação, e por aí vai. Nós não vamos ler todos, mas nós, para não ler o capítulo 5, como nós lemos o 4, né? Mas o exercício fica para você. Do 1 ao 7, o que ele está fazendo? Endurecendo o discurso dele, não é? E declarando Jó insensato e tolo. E no 5:8 ele dá um conselho. Esse eu vou ler porque é um versículo só. 5:8. Qual o conselho que ele faz dar a Jó? Né? Você pode achar até assim, eu não diria ridículo, né? Para não ofender, ele faz. Você pode, fora de lugar, né? Um despropósito. Mas qual o conselho que ele faz dar a Jó em 5:8? Quanto a mim, eu buscaria a Deus e a Ele entregaria a minha causa. Então, mais ou menos é isso, né? Jó, se eu fosse você, se fosse comigo, eu buscaria a Deus, né? E entregaria a Ele a minha causa, né? Então, ele acha que Jó está sofrendo aquilo tudo por falta de buscar o Senhor, né? Mais uma coisa que ele diz. Agora, do 9 ao 18, é um trecho maior de 10 versículos aqui. São ações específicas de Deus. Agora é como se Jó, estivesse dizendo para Jó quem é o Deus que ele acha que Jó deve buscar. Então ele vai falar para Jó das grandezas de Deus, como que colocando isso como um estímulo para Jó, para que ele possa buscar a Deus, né? Vamos ler só um trecho? Vamos ler do 9 até ao 11, 9, 10 e 11. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas que não se podem contar. Faz chover sobre a terra e envia águas sobre os campos, para pôr os abatidos num lugar alto e para que os enlutados se alegrem na maior ventura. Ele frustra as maquinações dos astutos, apanha os sábios na sua própria justiça, e por aí vai. Então, esse Deus, é como se ele estivesse exortando a Jó que busque o Senhor, que faz todas essas coisas, né? E no final, do 17 ao 27, ele acha que Jó precisa da disciplina do Senhor. Então, do 15 ao 27, ele vai descrever os benefícios da disciplina que Deus concede, né? E ele, inclusive, eu coloquei como destaque, você pode vir aí ver no slide, bem-aventurado aquele a quem Deus disciplina. Então ele acha que que Jó está precisando da disciplina de Deus. E esses são os versículos de 17, aliás, o 17 é esse versículo: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina, não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida, ele mesmo a ata, ele fere e as suas mãos curam, de 6 angústias te livrará, na 7ª mal te não tocará. Então ele acha que aquele mal, né, que vem sobre Jó é como se fosse uma disciplina do Senhor na vida dele. Vamos lá então? Vamos agora percorrer de novo esse capítulo para a gente encerrar, fazendo aquele exercício. Que exercício? Nós vamos comparar o que ele está dizendo a Jó com versículos da Bíblia, não é?
para dizer que, num certo sentido, há uma falha de Elifaz com relação a Jó. Aliás, eu falei que era o capítulo 5, mas eu comecei lá no 4, né? Então, o primeiro versículo que eu quero que alguém leia para mim é Tiago 5, de 7 a 11. O que Elifaz falou no início do seu discurso para Jó? Agora, quando chega a sua vez, você perde a paciência. Ao ser atingido, você fica apavorado. Então, Elifaz afirma para Jó que ele não está tendo paciência para suportar. Lembre, gente, paciência não é o conceito que às vezes a gente atribui, né? A pessoa paciente é aquela pessoa inativa, é aquela pessoa parada. Não, paciência é aquele que tem iniciativa, principalmente numa circunstância de aperto. Isso que é paciência. O sentido da palavra paciência na Bíblia é você ter iniciativa, diligência no meio da maior provação que possa acontecer na sua vida. É esse o sentido da paciência. Vamos ler então o que diz Tiago 5, 7 a 11. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia. Quem é que está enganado? Tiago ou Elifaz? Então, o lavrador, ele espera com paciência como? Ele planta e fica dentro de casa e só sai para colher? Não, ele tem que vigiar. Eu fui aqui capinar meia hora, fiz um calo enorme na minha mão para arrancar erva daninha ali em torno das plantinhas do jardim. Imagina uma lavoura inteira, entendeu? Então, paciência é isso. Você esperar que a colheita venha, mas cuidar da colheita de tal maneira que nada atrapalhe aquela colheita. Nenhuma erva daninha, nenhum predador, nada, nenhuma praga. Isso que é paciência. Jó é um exemplo de paciência. E ele continua, pense bem, será que algum inocente chegou a perecer? Ele faz isso para Jó. É claro que você não é inocente, alguma coisa você aprontou, que você nem está sabendo identificar. Vai ver que ele estava enquadrando Jó naquilo que João disse, né? Ô Jó, você está dizendo que você não pecou? Olha, hein, Jó, quem diz que não pecou está fazendo Deus mentiroso. A prova que você pecou é isso que está acontecendo com você. Será que algum inocente chegou a perecer? Onde os retos foram destruídos? Então, na opinião de Elifaz, os retos não são destruídos. Alguma coisa estava errada na vida de Jó. Não é? Nenhum inocente sofre o que Jó estava sofrendo. O que diz Eclesiastes 9, 3 e 4? Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Aí está uma afirmação de Eclesiastes, também temos que ter muitas vezes cuidado com as afirmações de Eclesiastes, que às vezes ele afirma o contrário para você deduzir o que é correto, né? Mas a gente leu o Salmo 73 na semana passada, lembra? Quando o salmista diz, rapaz, quando eu comecei a ver um monte de gente injusta se dando bem, quase que eu desisti de ser justo. Então, está errada essa afirmativa de Elifaz. Não é? Provação, sofrimento, nós não estamos falando do sofrimento decorrente do pecado. Que muitas vezes há sofrimentos específicos relacionados ao pecado. Não? Mas aqui o sofrimento pelo qual Jó está padecendo não é porque ele é justo ou ele é ímpio que isso deixaria de acontecer. Quem faz essa associação enganado ele faz. Não é? Pode um mortal ser justo diante de Deus? Pode alguém ser puro diante do seu Criador?
Alguém lê para mim Romanos 5, 1 e 2? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, e esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Então pode, não é? Justificados mediante a fé, por meio de Jesus Cristo, não é? Pode sim, podemos ser justos diante de Deus. Eis que Deus não confia nos seus servos, aos seus anjos atribui imperfeições. Bom, primeiro que os anjos que têm imperfeições não são anjos, não é? Os anjos que estão nos céus, eles não têm imperfeições. É um exagero que ele faz dizer isso. Evidentemente que os anjos não são como Deus é, como Deus, só Deus é. Mas a perfeição de Deus é absoluta. Mas os anjos de Deus não têm imperfeições. Os anjos que têm imperfeições foram o quê? Precipitados para fora do céu, que era o seu domicílio, que era a sua casa, de Judas, no versículo 6, né? Então, Deus não confia nos seus servos. Ora, alguém lê para mim Amós 3,7 e outra pessoa lê João 15,15. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Como é que é? Coisa alguma. Deus foi almoçar com Abraão para falar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, não é? Deus provocou Abraão para que ele orasse em favor de Ló, que tinha se aculturado dentro da cidade. Só escaparam 2 filhas. Ló não tinha só 2 filhas, não, gente. Nem a esposa escapou, não é? E a história não termina aí. A história termina de uma maneira muito mais feia, né? Por causa das esposas de Ló não eram crentes, talvez só Ló fosse. Já na família de Ló ninguém se converteu, talvez só ele, não é? Porque quando Deus fala para Abraão que não destruiria a cidade com o justo, vai lá mandar tirar Ló, era o único que tinha, não é? Então, essa questão aí, vamos ler João 15,15? Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Certo, né? Então, o servo de Deus, não é? Deus confia nos seus servos, chama seus servos de amigos, né? Vamos para o 5. Mas o ser humano nasce para o sofrimento, como as faíscas das brasas voam para cima. O ser humano nasce para o sofrimento. Há uma afirmativa do ele faz. Será que o ser humano sofre, mas ele não nasce para o sofrimento? Vamos ler o Salmo 16, 5 a 6, e outra pessoa no mesmo Salmo 10 a 11. O que o Salmo 16, 5 a 6 diz? O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Caem minhas divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Claro que isso é uma metáfora, né, gente? Ele está falando de divisas, está falando de espaço, está falando de largueza, está falando, né? Isso, com Deus, é claro que há sofrimento. Aliás, o homem que mais sofreu não foi Jó, foi Jesus, não é? Pelo caráter de sofrimento que ele experimentou. Não foi só uma tortura física, foi uma tortura moral. Porque ele não tinha nada a ver com o pecado e estava sofrendo como se fosse pecador. E contando com o desamparo de Deus, não é? Como é que Jesus pode se divorciar da pessoa de Deus? Impossível! Então, o sofrimento de Cristo não tem comparação, não é? Então, essa questão é uma questão, não é? O ser humano sofre, mas não é absoluto. Ele não nasceu para sofrer. Essa circunstância do Salmo é uma circunstância na presença de Deus. Jó estava nessa circunstância, embora estivesse passando por esse sofrimento. Então, o sofrimento não é uma coisa última na vida. E o 10 e 11 do mesmo Salmo? Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, e na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. É só a gente procurar o final do livro de Jó, para a gente perceber isso, né? Nem na morte a gente vai ficar, a nossa alma vai ficar, né? Vamos ver mais um ponto.
depois a gente continua com esse exercício na semana que vem, tá? Porque nós temos o capítulo... fizemos só o 5, né? Então vamos terminar. É porque eu também fiz esse exercício no capítulo 6, que é o capítulo da fala de Jó. Mas nós não vamos entrar na fala de Jó hoje, né? Então vamos ver. Quanto a mim, eu buscaria a Deus e a Ele entregarei a minha causa. Ele diz, aconselha a Jó que busque a Deus. Ele está dizendo com isso que aquilo que acontece na vida de Jó é uma carência na vida de Jó de buscar a Deus. Vamos ver onde é que ele errou? Não é? O que diz o Salmo 145, 18? Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Será que Jó não está incluído nessa categoria? Perto está o Senhor de todos os que o invocam. A gente pode dizer que aquele discurso de Jó do capítulo 3, ele estava invocando Deus, não é? E Deus estava perto dele, mas o desabafo de Jó ali escandalizou ele era a falta de intimidade que ele tinha com Deus, né? Está aparecendo aí Eli e Samuel, né? Quem ouviu a voz de Deus foi Samuel, o menino, enquanto que o mais velho, o ancião, dizia, vai dormir, menino, ninguém está te chamando. Então, a quem na verdade Deus estava ouvindo ali naquele diálogo, né? Deus faz coisas grandes e insondáveis, maravilhosas, que não se podem enumerar. Essa é uma afirmação, mas nós já lemos esse versículo, né? Ele está medindo Jó em relação a Deus e dizendo que Jó está muito, muito distante de Deus, né? Isso aqui é aquele trecho que nós vimos aqui no capítulo 5, logo depois daquele versículo que é esse versículo mesmo. Eu buscaria a Deus, não é? Eu buscaria a Deus. Então, o que diz lá em Jó 1,8? Só repetindo o que nós já lemos, né? Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, não tem como você dizer, né, que buscaria a Deus. Jó era esse homem que tem uma história com Deus. E ele reconhece as coisas grandes e insondáveis que Deus faz. Não é? Então, não precisa ele descrever para Jó, com detalhes, quem é esse Jó. Muito embora no final do livro, no discurso de Deus com Jó, Deus vai mostrar para Jó que ele ainda é o quê? Ainda mais excelso, né? Maior, né? Isso é uma lição muito interessante para nós, né? Não há medida na nossa relação com Deus, na capacidade de nós conhecermos a Deus, de crescermos no conhecimento dele. Isso não tem medida. Para terminar, bem-aventurado é aquele a quem Deus disciplina. É isso que ele está dizendo para Jó. Jó, você está sendo disciplinado por Deus. Considere-se bem-aventurado. E não despreze a disciplina que vem do Todo-Poderoso. Você está sendo disciplinado por Deus e, pelo que eu estou vendo, você está desprezando essa disciplina. Mas olha o que Ezequiel fala de Jó. Ezequiel 14, 13 e 14. Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Evidentemente, irmãos, que tudo isso que está acontecendo na vida de Jó vai ser o quê? Vai somar, né? Vai somar. Jó não é um homem acabado e pronto. Ele está, como o Tiago falou, transformando essa tentação em provação. Não é? Satanás não obteve vitória. Jó foi provado e está vitorioso. Não é? Agora, ele é alguém o quê? Que é modelo de justiça. Que é modelo de justiça. Então, o tipo de disciplina a qual ele está se referindo não se aplica à vida de Jó.
Talvez outra disciplina no sentido de Jó aumentar sua fé, conhecer Deus de maneira mais profunda, sem dúvida nenhuma. Porém, a disciplina a qual ele se refere, né, não é essa que se aplica à vida de Jó, porque Jó é um exemplo de justiça. Nós vimos em Ezequiel que no meio de uma terra como estava Israel naquele tempo, só Jó, Daniel e qual é o outro? Noé, não é? Que são modelos de justiça. Nós mencionamos isso, né, no começo do nosso estudo. Agradecemos a você a jornada que você está tendo conosco nesse dia e convidamos para a próxima terça-feira darmos continuidade com a resposta de Jó, não é? Para o nosso amigo Elifaz. Está prontinha para a gente conhecer semana que vem. Senhor, muito obrigado por esse momento que passamos na Tua presença e enriquece, Pai, essa experiência. Obrigado a cada irmão que está aqui, cada um que está ouvindo. Obrigado pelos minha família, meus filhos, minha esposa ajudando aqui e continua abençoando também a nossa igreja, as demais igrejas, os demais irmãos, essa fase que estamos enfrentando, possamos enfrentar com paciência. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.